E aí, Ziners? Vocês estão bem? Espero que sim, hein? Ó, eu tô ótima. E, Briana, hoje nós temos uma tarefa importante. É? Qual? Me conta. Mais ouvir do que falar. Ah, não. Então, obrigado. Foi ótimo, gente. Tchau. Ô, gente, é brincadeira, porque nada melhor do que uma boa conversa. Então, vamos dar boas-vindas a rapper Catumiri! Oi, gente! Oi, gente! Aí de casa. Ai, que legal tá aqui. Eu tô tão Muito animada. feliz por estar aqui contigo, meu amor. É uma honra ter a sua companhia no nosso programa incrível. E hoje vai ser babado, não vai? Vai Vamos ser ver. Vamos. tudo. Eu tô muito feliz porque eu sou sua fã, então ter você Ai, aqui que é gratidão. uma honra. Ó, se vocês acham que a gente vai falar de música hoje, acertou! Mas não para por aí não, hein? A Catumirim é indígena e hoje, dia 19 de abril, nós vamos conversar sobre o assunto. Então vamos ao que interessa, né? Bora. Catu, eu já ouvi dizer que não é legal falar Dia do Índio. Conta pra gente. É, né? Desde 1500 é um jeitinho que a gente fala, quer dizer que muito tempo, né? Se comemora aí o 19 de abril. Como, abre aspas, o Dia do Índio. Que é quando a gente vê o quê? As crianças saindo da escola com cocar de papel e cantando a música da Xuxa, né? É... É verdade. muita reprodução de estereótipos. É uma data, assim, que é uma data de luta. Não existe mais o Dia do Índio. Agora, 19 de abril é Dia dos Povos Indígenas. Muito né? melhor. Que já é Muito pra gente melhor. levar a nossa história, levar o quanto nós somos povos plural. A gente tá falando de um Brasil que tem mais de 305 etnias. Então não tem É como colocar muita o índio, diversidade. né? Como se fosse uma coisa Uma só. única entidade que é um molde igual. Não. Exato, São não. únicos e de experiências e culturas únicas também, né? Exato. Que Nós somos vários. Ó, já estão aqui mostrando pra vocês que a gente vai desmistificar muitos assuntos importantes. Então roda a vinheta. E você acha que também, de certa forma, o termo indígena urbano pode ser usado até como uma forma de desqualificar a pessoa? Tipo, não é tão Sim, indígena, né? exato. É mais da cidade, digamos Sim. assim. Ela é urbanizada e também vem naquele pensamento como domesticada. O selvagem, catequizada. Ela é urbana, ela entende mais um pouquinho, ela é menos selvagem. Bem, tudo isso carrega esse urbana, né? Tem o um mesmo- peso, sim. né? Tem o mesmo peso quanto as pessoas falarem autodeclarada, por exemplo. Ela é Uhum. autodeclarada. Ela se declarou indígena. De repente, ela apareceu indígena. E tudo isso é um erro, né? Quando a gente Com fala certeza. Aham. desse sistema racista que tirou os povos indígenas de suas terras, que colocou São Paulo em cima dos seus territórios, que fez a gente ter uma certidão de nascimento escrito parda e tirar o nome do meu povo. Então, tudo isso é para camuflar essas verdades, né? Autodeclarada, se declarou, né? Como assim? Primeiro eu me declaro, é lógico. Claro. Alguém vai falar quem eu Ah, sou? Sim. Alguém fala começa qual por é aí, né? o teu gênero, a sua orientação sexual, a sua raça? Ninguém fala pra mim. Olha, eu acho que é uma ótima você já ter mencionado essa questão de como você se descobriu, de quem você é, porque na letra da sua música, Revolta, você diz: nasci na periferia do interior paulista, numa terra chamada Brasil, mas eu descobri que essa terra não se chamava Brasil. Como você descobriu que é indígena? Então, cara, eu conheci o meu pai, eu sou adotada. Eu fui adotada com 11 meses de vida por uma família de pessoas brancas, cristã. E com 13 anos eu conheci meu pai biológico. E ele virou pra mim, ele era um morador de rua, ele já faleceu, ele virou pra mim e falou que eu era a cara do nosso povo era Boy Bororo. E eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu tive muito medo do meu pai, né? Quando você é adotada, a sua família adotada já coloca na sua cabeça quem são os seus pais, pra você ter uma gratidão pelo que você tem. Entendi. Então, a minha conversa com o meu Aquele pai medo, biológico. né? Exato, a minha conversa com o meu pai biológico, ela não foi aprofundada. Eu, com 13 anos, no meio da rua, ele me encontrou. Não, foi falando sobre um povo. E eu comecei a entender, a fazer a ligação que essa carinha de índio que a escola me colocava, e que no Aham. dia 19 de abril cocar na minha cabeça e batiam na boca, eu falava, calma aí. Não é carinha de índio, é carinha do meu povo. Eu tenho um povo. Então, por que meu pai é indígena, tem um povo e eu sou o quê? Aí eu tenho 2 certidões de nascimento, né? Por ser adotada. Uma tá escrito branca, a outra parda. Então, se eu olho aquele papel, aquilo não define quem eu sou. Não traduz em nada quem você é. Nada. E a minha busca ali, com 13 anos, né? Na periferia. Não tinha internet, a gente tá falando.
A minha busca começou na biblioteca e com as professoras de história. Então, as Cara, professoras você de foi história... garimpando Sim. informação, tipo, eu quero descobrir isso, aonde eu vou conseguir? Onde não tinha internet, uma garota periférica. Eu lembro que eu falei pra minha professora de história, eu falei, eu descobri que eu tenho um povo. E ela falou, seu povo foi exterminado, Catu. Ai, que horror, que pesado. Aquilo bateu muito pesado, porque eu era uma criança, eu falei, se foi exterminada, é por isso que eu fui adotada? Eu comecei a fazer umas ligações que nem existiam. Uhum. Mas ela falou isso agora, como adulta, eu vejo que ela falou isso porque na cidade onde meu povo foi parar, que foi Jundiaí, eles realmente fugiram dos bandeirantes. Então não se ouviu mais falar do povo Boibororo em Jundiaí, São Paulo. Então ela ligou isso com a história e me deu aquele tapão na cara. Nossa, né? Você novinha, recebendo esse tipo de informação, como que você, tipo, processou isso? Como que foi? Você teve algum momento que você parou, assim, debaixo do chuveiro e falou, meu Deus, que vida é essa? Eu sempre parei debaixo do chuveiro. Embaixo da árvore, do viaduto. Eu sempre questionei muito a minha realidade, porque quando você é adotada... Vocês são adotadas? Não. Não, quando você é adotada, tudo que vem de gosto, de sensações, de espiritualidade, que você não vê naquele contexto que você tá, você fala, ué, veio de onde? Então, por exemplo, eu tive um pai adotivo que era pastor. E a minha ideia de Deus, do grande ser, não batia com a dele. E eu falava isso, e ele falava, deve ter vindo da sua família. E eu gostava de tambores, eu gostava de coisas que eu não sabia de onde vinham. Deve ter vindo dessa família. Então você fica, será que veio dessa família? Quem é essa família? Então a minha primeira busca, quem me autodeclarou indígena? Meu pai. Ele virou pra mim e falou, você é minha filha, você é desse povo. E depois, a sociedade. Se alguém me larga numa mata sozinha, eu não sei se eu sou indígena. Eu não sei se eu sou mulher. As pessoas declaram a gente, colocam a gente Com nessa certeza. caixinha. Então, eu nasci dentro de um país que falou, você é indígena. Você teve um povo, seu povo teve genocídio, etnocídio. Aí, enquanto dos 13 anos até os 16, eu me declarava descendente. Quando alguém falava, você tem uma carinha assim, uma Bolívia, né? A galera sempre falava, uma boliviana, uma carinha. Eu falava, é porque eu sou descendente. Eu sempre coloquei no lugar de descendente. Eu falava, descendente de indígena. Até o dia que eu conheci uma criança, Guarani, e eu falei pra ela, eu cheguei nela e falei, sou descendente do povo Boibororo, meu povo é de Mato Grosso. E ela falou, descendente é o quê? Aí você... O descendente dá essa ideia de povo exterminado de novo. Tipo, você é como se é o último, se é os descendentes, acabou? Acabou, então? Aí eu falei, caramba, realmente, se eu tenho um povo, meu pai foi de um povo, por que eu não sou desse povo? Só porque eu morei aqui, mas o meu contexto é de violência. Né? Eu não parei aqui porque eu quis. E aí começa a minha retomada para começar primeiro a identificar as minhas sensações e as minhas cosmovisões com a do meu povo. E aí como a internet veio para a periferia. Aí chegou a internet. Aí eu comecei no Google, aí Facebook já foi adicionando os primeiros indígenas assim em 2016. Não, 2016 não, 2007. E aí comecei a adicionar a galera e a entender qual era a nossa questão, né? No Brasil de identidade. E como eles me consideravam indígena, como que os indígenas me consideravam indígenas. Eu queria entender isso pra eles, né? Porque eu cheguei no meu povo, literalmente, bati na porta e falei, oi, tudo sou bom? Catumirim, nasci em São Paulo. E aí, Prazer. como é que é? E agora, vamos fazer o quê? Como que é esse babado aí? Me conte tudo. Isso não tinha acontecido com eles, né? Uma pessoa de São Paulo vir bater na portinha aqui e falar que é do povo. Como assim? O que você quer? Normal, o que você quer com isso? Então, todas as vezes eu tenho que sentar e, com respeito, e também pedir respeito para as pessoas com a minha história. E falar, então, tudo aconteceu assim. Parou no meu pai, e vocês querem que eu faça o quê com essa informação? Meu pai me falou isso por alguma forma. Ele foi totalmente vítima da sociedade. Ele morreu na rua como indigente, entendeu? Ele passou frio e morreu na rua. E eu vou fazer o quê com essa informação? Com certeza. O que eu vou curar, né, Briana? O que eu vou curar? O que vai fazer com isso, né? Exato. E eu acho que tudo que você mencionou traz reflexos que são muito profundos, enraizados da nossa sociedade. Não apenas de como eles constroem a nossa realidade pela percepção que eles criaram, né? Seja pela sua cor, pelo seu gênero, pela sua orientação sexual que eles definem. Eu achei a parte que você falou, se eu estiver na mata, o que eu vou ser? Eu achei isso genial, porque é literalmente a gente desconstruir esses papéis que foram criados e que nos são impostos muitas vezes, né? E você se tornou a protagonista da sua própria história. Sim, eu sou, querida, eu sou. Ai, meu amor. Cadê meu leque? Já vai vir. Eu sou.
Eu amo. Ah, no luxo, maravilhoso. Mas, ó, antes da gente mergulhar ainda mais na sua história, bora ver a perguntinha que o Enzo Krieger deixou pra gente no telão? E aí, meninas das amigas, tudo bem? Aqui quem fala é o Enzo Krieger. E seguinte, hoje é o Dia do Índio. E eu queria saber como essa data é considerada na visão deles, né? E, além disso, como a gente pode realmente contribuir, né? Como a gente pode contribuir de fato, sem ser somente com uma data comemorativa, né? Qual a opinião deles sobre isso. Enfim, é isso e um beijão aí pra vocês, viu? Valeu! Obrigada, Enzo, pela pergunta. E ó, o Enzo já vai sair aprendendo, que já descobriu que não é mais dia do índio, Enzo. Hoje é dia dos povos indígenas. É o dia dos povos indígenas. Estamos aprendendo, barbarizar e eu acho que é uma questão mesmo de respeitar a própria história do nosso país, a história dos povos originários do nosso país, que por tanto tempo e continuam ainda sofrendo demais na nossa sociedade, né? Então, a gente tem a oportunidade, seja de dar a dignidade através da palavra, do respeito, da pronúncia certa, a gente vai aprender e mudar. Tenho certeza que o Enzo já aprendeu também. Sim. Enzo, vem com a gente. Saudade de você. Um beijo enorme. Obrigada por participar. E vamos aprender mais um pouquinho por aqui, né? Essa questão do Dia dos Povos Indígenas, tem alguma idealização em conjunto ou homogênea dos povos em relação às demandas que eles querem estar fazendo nesse dia específico, que a gente pode estar conversando? Porque eu sei que nesses últimos anos a gente teve muitas questões em questão da demarcação dos territórios dos povos originários, a gente teve das perseguições, dos extermínios da população dos povos originários. Então acho que é interessante a gente saber quais são os pontos que estão sendo discutidos e que a gente quer tão pra ontem já tentar resolver, né? Ainda a gente fala muito sobre o estereótipo. Estereótipo. Nós estamos em 2000 e quanto? 23? 23. Eu me perdi. 2023. Nós estamos eu tô perdida. É porque o tempo de vocês não é o meu tempo, é a minha eu cultura. Eu sempre jogo essa. Meu tempo não é assim. Meu Eu não tenho tempo é calendário. outro. Meu tempo é outro. Eu achei perfeita. Eu achei Eu sempre perfeita. jogo essas daí. Eu adoro, Tem que gata. fazer. Amei. E aí, cara, a gente tá falando de estereótipos até hoje. Tipo, índio com celular, tipo, o quê? Ai, pelo amor, É né? o quê? Então, por exemplo, a gente tem a lei que todas as escolas têm que falar sobre a cultura indígena, a vivência Uhum. indígena. Isso acontece? Não. Não. Acontecia 19 de abril com aqueles estereótipos todos. Cocar, de papel e música da Xuxa. E isso é muito interessante, porque até você mencionar, eu nunca tinha parado pra pensar que todas as vezes que teve essa data na escola, é só isso que me vem na cabeça. só Eu nunca isso. tive uma palestra, eu nunca tive um documentário Um pra entender. convidado. Convidado, não. Eu, quando você comentou do Chapeuzinho, eu lembrava da gente recortando a peninha no papel sulfite. Eu também recortei. Muitas Sabe? vezes de indígenas americanos, né? Sim. Muitas vezes a representação, né, que Uma aparece na referência escola. que não faz nem sentido com o nosso país, né? Então, E tipo saía assim, cantando Xuxa. E cantando Xuxa. Xuxa. É assim, completamente desconexo do que é ser uma pessoa indígena, né? Do que poderia estar sendo feito, né? Você acredita, inclusive, que agora que a gente tem a nossa ministra dos povos indígenas, Sim. que é histórico, é maravilhoso a gente ter isso. Você acha que ter essa potência política vai influenciar positivamente pra gente começar a ter essas mudanças? Ou Na se educação? vai influenciar por bem ou a força mesmo. Entendeu? Vai Pegar influenciar. tomar por Porque quando a gente força. fala da ministra, a gente fala de um todo, né? Ela na política, Sim. gente, nas artes, é a mulher que tá dentro da aldeia criando seus filhos, é a artista que tá lá fazendo suas etnojoias, a gente é um todo, não tem como uma formiguinha só agir, né? Sim. Então, cara, o que a gente tá fazendo agora é uma mudança. A gente tá passando informações para as pessoas, né? Uhum. Então, de 19 de abril hoje, Dia dos Povos Indígenas, o que a gente precisava fazer antes do 19 de abril? As pessoas costumam lembrar do 19 no dia 18. Aham. E aí começa todo mundo a ficar desesperado, até pra não fazer feio. Porque Aham. uma coisa é ser antirracista, a outra é oportunista, né? Fato. Então as pessoas começam, amanhã vamos fazer o quê? Meu telefone não para no dia 18. Ah, É uma coisa... as é uma pessoas que coisa lembram de muito- última hora, Não assim. tem como fazer isso e falar de novo. Falar, gente, tem que fazer o ano inteiro. Tem que dar oportunidade o ano inteiro. Nós Com temos certeza. artistas na música que só trabalham em abril. Só fazem show em abril e o resto do ano. Né? E essa visibilidade indígena real e esse antirracismo real, né? Uhum. Antirracismo não é colocar no evento 2 pessoas negras, o resto branco e acabou aí. Né? Com certeza. Porque eu nunca Exato. tô.
Eu e meus amigos artistas, a gente quase nunca tá nesses festivais, Uhum. nessas novelas, nessas produções, em lugar nenhum. Então, isso já remete Então ao a racismo. gente quer saber do seu trabalho, a gente quer saber da sua música. Eu já fiquei sabendo que ela é multiartista, que vai ter livro. Eu tô muito curiosa pra conhecer a sua produção. Habla tudo, hein? Blá, blá, blá. Vai ter o livro, que é o livro que todo mundo espera aí, né? Minha biografia, que vai contar essa história toda, porque todo lugar que eu chego, eu volto. Tem 11 meses, não sei o que lá. É impossível não falar disso. Às vezes eu canso. É Claro. lógico que a gente cansa desse beabá, mas é importante para colocar onde é o meu local. Onde eu nasci. Então eu vou falar isso através de um livro, detalhes por detalhes. Aí escrever sobre isso também não é fácil, porque a gente cutuca Sim. coisas profundas Volta para lá. lembrar, né? Lembrar das violências que sofreu. Então esse livro meu vai sair um dia, essa biografia. Eu não sei se esse ano, não sei se esse ano. Não sei, para falar toda essa caminhada, o como foi, né? E eu ainda falo que a retomada de identidade, ela não acabou para mim. As É um pessoas processo falam, contínuo? não, claro, nunca vai acabar. Uhum. Porque a retomada de identidade é tudo, é a cultura. Por exemplo, eu tô aprendendo inglês e a língua do meu povo. Quando eu vou aprender? Olha só. Exatamente. Eu tô aprendendo inglês para sobreviver, mas e a língua do meu povo? E aí? E aí? E aí? Eu quero aprender a língua do meu povo. Isso é retomada de identidade Com também. certeza. Né? Retomar as danças, os hábitos. Como que eu vou ficar retomando se meu povo é de Mato Grosso ou de São Paulo? Já temos aí essa barreira aí. Então, tudo isso é retomada. Eu falo que a retomada ela não acaba. A sociedade vai mudando e eu tenho que retomar de outras formas. É uma sobrevivência, né? E acho que é importante você mencionar essa questão do seu livro, de como você tem que acessar coisas que são tão íntimas, que é muito difícil a gente lidar com os nossos sentimentos, né? Ainda mais quando a gente vive numa sociedade que constantemente faz questão de atingi-los de forma tão profunda. Se não é com nós mesmos, sentindo da nossa pele, é com alguém que a gente consegue olhar e se ver no lugar daquela pessoa, consegue sentir a dor daquela pessoa, sentir a dor daquelas pessoas. Então, como que tá sendo esse processo de você mergulhar na sua própria história e reviver esse sentimento, assim, tão difícil de lidar com a sociedade, de lidar com você mesmo, crescendo? Como que você lida com isso? Você só faz música? Você, não sei, o que você gosta de fazer pra lidar com todas essas emoções? Eu pego minha criança no colo. Ai, sério? Literalmente, eu tô numa fase que eu lembro muito da menina que eu fui, da criança perdida, deslocada, sem identidade, Uhum. sem espiritualidade firmada. E aí eu pego essa criança no colo e vou fazer coisas, por exemplo, esses dias eu comprei uma boneca. A Amo. Moana bebê. É a minha cara. Então, é por exemplo, linda. eu vou curando essa infância, né? Porque se eu curar a Uhum. infância, eu tô falando do meu aqui e agora. Então, Sim. eu pego essa criança, faço as coisas que eu quero fazer, como que eu quero comer, falo pra ela, olha a mulher que você se tornou, querida. Olha, você imaginava, Tá maravilhoso. você imaginava que eu ia no SBT agora dando uma entrevista. Tava ali no sofá ontem, comendo, assistindo Chaves, e falando, no SBT. É muito bom a gente Curar ver, a né, criança primeiro. como a vida consegue mudar. Eu tava conversando com a Rafa hoje, que eu falei assim, Gata, eu nunca pensei num plano de vida que eu estaria num projeto desse aqui do SBT. E a gente tá tendo a oportunidade É muito de ter essa louco. conversa, sabe? De Corpos ter essa... dissidentes, né? É Dissidentes. muito significativo, sabe? E quando você fala dessa coisa da criança, de lembrar de você, eu lembro do meu eu de infância, que eu era desesperada por achar qualquer pessoa que me desse uma fagulha assim de não, você pode existir, não, você pode ter um futuro. Então, todas as vezes que a gente tem essas conexões assim, eu fico pensando, quais outras crianças que vão olhar pra gente e ser essa figura que a gente nunca teve, entende? Sim, a gente vai virar ancestral. Exato! Qual ancestral muito que você vai querer? bom! É isso que eu falo pra mim. Eu falo, eu vou deixar uma história aí, babadeira. Você acha que eu vou desistir da minha identidade? Não vou desistir, eu vou deixar um legado, entendeu? E um legado maravilhoso, Vamos dizer, Senhor né? legado, hein? Então tá. Pra barbarizar mesmo. Como que a música surgiu na sua vida? Assim, como é que rolou esse interesse? Olha, se eu for aprofundar, eu acho que a gente já nasce com a música, todos nós, né? Sim, Sim. A gente aprende a cantar e depois aprende a falar. Pode ver que o bebê, ele Uhum. cantarola. Sim. Então a música já nasce aí. Mas saindo dessa parte tão espiritual e indo mais pra parte política, como meu pai era pastor, a música que entrou primeiro na igreja faz coisa da igreja. A música entrou a música da igreja na minha rotina, na minha vida.
Eu gostava? Não. Não. Não era muito fã dos louvores. Não era muito fã, era obrigada a cantar na igreja. Mas aí eu fui crescendo e aí a música começou a entrar primeiro no intervalo da escola. O rap entrou no intervalo da escola. Que começou aquelas coisas de Grêmio, alguma coisa assim. Sim, Aí a diretora os falou, grupos estudantis. Sempre rola na escola. Começou, e o rap na perifa era assim. Eu escutava e falava, caramba. Aí meu vizinho começou a aumentar muito o som da casa dele. Meu pai odiava. Meu pai fechava as portas, fechava as janelas e falava, esse Diego, que essa música de bandido, e não sei o que lá. Olha E eu só assim tentando ouvir. E vendo o quanto, cara, Racionais mudou a minha Maravilhoso. vida, assim. Muito, E eu né? falava, cara, que estilo de música, que rap, que isso? Que Aí depois impacto, né? tinha outro vizinho que era roqueiro, os dois. Nossa, seu pai devia ficar, Meu né? pai, quando eu comecei a ir pro mundo da música, eu mudei meu estilo. Gente, teve uma época que ele falou, desisto, mas ele demorou pra desistir. Ele demorou. E aí eu comecei a ter diários, né? Já que você não pode falar. Uau. Né, na minha casa era extremamente machista. Meu pai dava a última palavra. E ponto final. E sim, era aquilo dele chegar do trabalho, a gente tirar o sapato dele. Nossa, Era assim. muito mesmo, né? Oprimida. Eu, minha mãe, minha irmã era oprimida por ele. Ele era uma pessoa muito difícil. Então eu comecei a escrever sobre os sentimentos. Depois eu comecei a descobrir, através do rap na escola, o que era poesia. Aí comecei a fazer os encaixes, deixava ali. Aí veio... Ai, como é o nome? Discman. Walkman. Caramba, Nossa, super. Ótima Alguém, memória. eles sabem que é Discman, essa galera? Ah, gente. Será? Sabe? Sinners, Walkman. vocês sabem o que é o Discman, o Walkman? Explicar pros Zinners. Gente, era um celular muito grosso. E você precisava de uma fita pra ouvir algumas musiquinhas só. Você botava uma caneta assim, ó, pra rebobinar a fita. Rebobinar. Ninguém Era sabe. outro Que sofrência. mundo. Que sofrência. Outro mundo. E eu pegava, ouvia escondido o rap. E aí comecei a batalhar dentro da escola. Aí fui deixando quantos o som anos ligado. 15 anos, 15, Gata, 16 já anos. construindo a sua própria identidade ali, né? Naquele momento. E meu pai ficando louco. Nossa. Meu pai. deu Mas você, trabalho. assim, parece que era muito maior do que você, né? Não era algo que você conseguiria simplesmente ignorar e deixar de lado. Essas ferramentas que você tem descoberto através da poesia, da música, das palavras. Parecia que você precisava mesmo, né, de colocar Era meu isso pro catarse, mundo. era minha válvula de escape aquilo, né? Como que eu ia falar? Como que eu poderia conversar com meu pai sobre identidade, sexo, religião? Uhum. Se eu abrisse a boca, era uma palavra na cabeça, assim, literalmente. Sim. Então eu escrevia sobre aquilo. Escrevia até quando eu fui ali para meus 17, 18, fui ter banda. 19, meu pai falou, desisto. Vá pro mundo, vá, desista. Vá viva, né? Ah, mas olha, é uma experiência que eu acho que eu tô mais animada ainda pra ler seu livro agora, entendeu? Eu quero saber todos os detalhezinhos dessa experiência, É porque incrível. é algo muito interessante a gente ver a construção da sua identidade pra você se tornar essa potência que você é hoje. E não apenas, assim, a sua figura enquanto artista, a sua história, mas de tudo que você representa também, né? Total. Eu quero fazer uma perguntinha aqui pra você, que eu acho que é interessante da gente tá trazendo, porque a gente tá falando dessa questão das escolas, e durante todo o período que você passou das escolas, eu acho que você nunca encontrou nenhum momento alguém que conseguisse fazer educação sobre a cultura indígena de forma apropriada. Qual que você acha que seria o caminho para isso? Seria investimento para os professores em cursos especializados? Seria talvez, não sei, mais documentários sobre o assunto? Mas eu acho que é importante, né? Que a gente até comentou mais cedo sobre as exposições, protagonizado por pessoas indígenas, contando a sua própria trajetória pela sua visão, né? Então, quais são as alternativas que a gente pode trazer para aumentar a educação a respeito dos povos indígenas? Primeiro é política, né? Votar Política. certo. Começamos bem, então, né? Sim. Nós votamos direito dessa vez e já começamos bem. Cara, eu acredito muito essa imersão de colocar o indígena como protagonista. Perfeito. Porque se a gente fala assim, vamos falar da cultura indígena, às vezes a escola vai chamar o homem branco que escreveu um livro sobre. Aham. Aí não tá falando literalmente sobre a cultura, tá falando da visão dele ainda através de um povo. Sim. Então vai falar sobre a cultura Guarani? Chama o Guarani pra falar. Quer um workshop, quer um curso, os professores? Deixa
os povos falarem, deixa eles falarem, sabe? E aí depende do público, né? Se é criança, uma coisa mais lúdica, se é adolescente, coloca no museu, coloca música. Eu sempre recebo professores falando que a matéria foi a minha música, a minha vida. Nossa, toda hora, toda semana. Ai, assim. você deve se arrepiar toda, Ai, agora ai. arrepia. Esses dias eles fizeram um negocinho, foram na sala de aula, assim, apresentar em grupo, né? Aham. A Tumirim é indígena, é a música dela. Eu falo, ai, gente, quem diria logo eu que sofri tanto na escola? Não é? É muito revolucionário importante demais. você estar agora, É né, muito sendo louco. representatividade Referência. para eles mesmo, né? É. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz, assim, de ver seus olhos brilhando também. E disso tá chegando, de fato, né? Das Sim. pessoas estarem se movimentando, porque começa por nós, gente. Não tem outro lugar, né? É a gente convidar, é a gente abrir espaço, né? Para que o protagonismo de cada pauta seja protagonizado por quem Exato. quer e precisa falar, né? Uma das coisas que eu queria trazer pra você, que a gente acabou de sair do carnaval, tem todas aquelas loucuras em respeito de fantasias, de tudo. A gente falou sobre a escola, que eles colocavam só um papelzinho com uma folhinha. Então a gente traz uma questão de que índio não é fantasia. E como que a gente consegue, assim, definir exatamente para as pessoas que estão ouvindo? Tipo, você não pode pegar um cocar, botar na cabeça e sair feliz da vida? Eu falo assim, amiga, tá sendo racista. Apenas, Eu ponto. falo, amiga, tá sendo racista. Quer continuar sendo racista depois que eu falei, continue? Você Eu estou explicou. passando a informação, né? As Uhum. pessoas falam por quê, né? Muitas pessoas me perguntaram em 2018 por quê, quando eu lancei a hashtag. Mas por quê, Catu? Eu falo como uma homenagem, eu acho lindo, minha tataravó era. E eu falo, uma homenagem, tá, que povo? A gente começa aí. É muitos povos. Uhum. Qual homenagem a que povo? Você tá usando um cocar, geralmente, dos indígenas do norte, né? Qual é o povo desse cocar? Primeiro que as mulheres nem usam esse cocar que vocês estão usando lá no norte. São só homens, né? Da cultura deles. A pintura é de que povo? E aí vocês acham que bater na boca e fazer é homenagem. Ah! Não conjugar verbo, né? Porque quando você veste uma fantasia, você incorpora um personagem. Com E certeza. qual é o personagem do carnaval que a gente vê fantasiado? O Min é índio selvagem. Ha. Uhum. Cara, isso não é racista? Muito Muito. ofensivo. Muito ofensivo. Fora a hipersexualização do corpo das mulheres indígenas, Fato. né? Quantas vezes eu vi mulheres ali com a fantasia de indígena, os caras, essa indiazinha é gostosa. Quando ela colocar a fantasia dela no baú, o olhar dele continua o mesmo, mas é para as mulheres indígenas. Aham. Sabe? Você tá contribuindo com a hipersexualização dos nossos corpos, com o racismo. Isso não ajuda em nada. Pessoas, culturas, elas não são fantasias, gente. Sabe? Se a gente já entendeu isso com o blackface, por que não entendeu isso ainda com os indígenas? Completamente. Por que não entendeu isso Exatamente. ainda com a cultura asiática? Por que não entendeu com as outras culturas ainda? A gente tá falando de povo oprimido. Povo oprimido não tem que ser motivo de humor. Com certeza. E eu acho que a última coisa que, quando a gente pauta sobre os povos indígenas, principalmente nos últimos anos, é o humor, né? A gente tem visto muita tristeza, muitas situações que são assim, que a gente não queria nem viver novamente na nossa vida em nenhum momento. E como que pode as pessoas se desconectarem tanto, né? Eu acho que, de certa forma, muitas vezes a sensação que dá é que as pessoas acham que porque nasceu no Brasil, tem um pouquinho de índio em alguma coisa, Eu posso. eu posso, nasci aqui, eu faço, não tem problema. Eles vão lá, índia, então, Aham. mas isso não Usa dá 1% ali legitimidade, do né? exame de DNA, usa 1% e fala, eu posso sim, querida. Fala, não, você não pode não, querida. Você não pode não, que isso? Porque se for assim, o meu 1% ali da Rússia, eu vou lá e falar assim, dê minha vodka. Aham. Cadê meu seu novo passaporte? Cadê meus direitos? Tem 1% aí da Rússia. Desde quando? E por que isso não conta na hora da luta? Por que seu 1% não conta na hora que a gente tá protestando nas ruas, tomando bala? Por que não conta na hora de salvar o povo Yanomami dos garimpeiros? O 1% só conta na hora que traz vantagem pra você, querida. Estranho, né, baby? Isso é Estranho. importante. Esse chacoalhão é importante de ser Muito feito, né? importante. Porque as pessoas, eles não se tocam de como as atitudes impactam em diversos âmbitos da sociedade. Não é só uma fantasia. Você tá permeando um senso comum que coloque a pessoa indígena como alguém ignorante, alguém que não tem acesso à tecnologia, alguém que não tem conhecimento. Voltamos aos sexualizado, estereótipos, né, que você tava estereótipos, falando. né? Exato.
É muito pesado. E é importante a gente quebrar essas estigmas mesmo e pontar mesmo dele. Falar, gente, tá ridículo isso. Pelo amor de Deus. Porque uma coisa que eu já reparei. Acho que às vezes as pessoas precisam de passar vergonha, entendeu? Pra elas se tocarem do papel que estão prestando. Sim. Porque é só assim. Porque às vezes a gente fala muito carinhoso, fala, isso não é legal. A pessoa Tem vai lá gente e que não faz mais É. pela vergonha, né? Tem gente que quer usar É. fantasia hoje em dia, mas fala, acho que não vou usar porque alguém na rua vai me parar, eu vou passar vergonha. Exato. Exato. Fala, não concordo com a Catu, mas eu vou usar porque eu não quero passar vergonha. Exato. Tocamos no campo da vergonha. Tá ótimo, não é pra usar mesmo. Tá ótimo. Se isso já é impeditivo de Exato. cometer racismo, tá bom, ótimo. Se né? for por vergonha, não fazendo, tá ótimo. Ai, eu Gente, né, adoro. querida? Ó o leque, ó o leque. Cadê o... Já vou... Fazendo, não fazendo. Tá ótimo. O importante é não ser racista, viu? É Nada disso mesmo. Ó, uma coisa que eu gostaria de pautar, talvez eu não sei como você pode... Quão profundo você pode contar pra gente, mas como que a comunidade LGBTQIAP+, dentro dos povos indígenas? Você tem conhecimento sobre como que é essa vivência? Como que é isso? Então, eu sou a fundadora do Tibira, que é o Uhum. primeiro coletivo que se tornou virtual de LGBTQIAP+, né? Que trouxe a pauta para um modo público. Eu fundei e chamei outros indígenas, porque a gente precisava falar disso com urgência. Importantíssimo. Por quê? Porque tudo são recortes, né? De raça, classe, orientação sexual, gênero. Então, a comunidade LGBTQIAP+, dos brancos, que é como a gente fala, que é dos Aham. não indígenas, ela é racista. Com É certeza. racista. A gente já foi em parada que as pessoas pararam e tiraram foto. Nossa, os índios aqui, tem índio gay, falavam. Olha, Eu, nossa. outro homem gay falando se existe indígena gay. Então, aquele ponto eu falei, gente, isso é urgente, a gente tem que chamar o movimento LGBT Uhum. pra ir com a gente aqui e falar, gente, tá errado isso. E ao mesmo tempo, a gente tem a colonização. Ninguém ignora a colonização. Colonização paira sobre a sua cabeça, a sua e a minha. Uhum. Então, paira sobre a cabeça dos povos também. Né? A gente teve aí toda uma igreja, toda uma Sim. estrutura que veio em cima desse povo, então a homofobia e a transfobia também está nos povos. Sim. Existem povos que têm menos e existem povos que têm mais. E como é uma indígena trans, lésbica, gay dentro dessas comunidades oprimido? Nós Nossa. precisamos ter esses recortes. E precisamos de ter essas informações, Sim. né? Até mesmo pra gente poder encontrar alternativas de acolhimento pra essas pessoas também, Políticas para essas É, pessoas. Sim. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de suicídio no Brasil, Setembro Amarelo, as pessoas não sabem que o povo indígena é o que mais suicida. É 3 vezes maior que a média nacional. Caramba. 3 vezes maior que a média nacional. O povo que mais suicida são os povos indígenas. Então, qual é o recorte aí de gênero e orientação sexual? A gente não tem esse recorte. Sim. A gente sabe a idade de 9, 25, 30. Né? 9 anos. já 9 começa. anos, gente. Quais são as políticas públicas feitas para fazer... Opa, vou voltar. Quais são as políticas públicas feitas para esses jovens, né? Feitas para Aham. esses corpos. Com certeza. Não tem como a gente falar assim, é só indígena. Não. É indígena, mas se não consideram indígena ser humano, porque os caras chegou aqui, primeira coisa que eles falaram, esse povo não tem espírito, Olha não só. tem alma, não são gente, por isso vamos escravizá-los. É por isso que aconteceu, né? Uhum. Falar que a gente era bichos. Então, ser visto como bicho, é visto como gay, como lésbica, é pior ainda. Pra mim, as pessoas falam, não basta ser indígena, tem que ser lésbica. Desumanização completamente, completa. né? Exatamente. Então, a gente acaba lutando dentro e fora da comunidade, né? A galera que é queer acaba lutando na sua comunidade pra falar, gente, nós existimos, nós precisamos decolonizar esse pensamento Sim. e fora também. Então, a gente acabou colocando no Instagram do Tibira cada povo como era. Por exemplo, no norte tinha os Two Spirits, Uau, né? que Que legal. tem os 2 espíritos. O que eles acreditam, a cosmovisão. A gente pegou a entrevista com eles, colocou lá. Aí, então, aqui no Brasil, a menina falava, mãe, ó, dá uma olhada aqui, ó, como que é lá no outro povo, sabe? É muito Dá essa incrível. cutucadinha assim. Aí a gente vai ir. No ano passado teve a primeira vez que os indígenas LGBTQIAP+, estiveram no ATL, que é o acampamento Terra Livre, que acontece em Brasília todo ano, em abril. Uau. Vai acontecer agora, dia 24 até dia 28. Então, todas as POC lindas em cima, assim, ó. Tudo com seus cocaras, assim, coloridos. E é sobre isso, é sobre o respeito com o nosso gênero também, com a nossa orientação, Com né? certeza. Não só com a nossa raça. Respeito com a sua própria identidade e eu imagino a força que é você ver outras pessoas que te representam. Nossa, sim, Sabe? né? Essa união, que nem você falou, todo mundo seus cocar, toda linda, pá, pá, pá. Sim. Eu imagino, assim, a energia de
vamos pra Sim. luta, bora, tem pessoas como eu Não que estamos precisam. sozinhos. Exato, porque essa questão de você saber que não está sozinho traz uma força que a gente tira, assim, de locais que a gente nem sabia. Quando não é só a gente. Porque quando é a gente, às vezes a gente já tinha, não sei. Mas quando tem outros na jogada, a gente fala, não, mas não é só eu que tá lutando, não é só eu que tá Exato. caminhando, tem mais pessoas em jogo, né? Isso é muito especial. Exato. Nós somos povos coletivos, né? O Sim. ser humano não sobrevive sozinho pra nada. Ele não Pra nasce nada, sozinho, ele não pra sobrevive nada. sozinho. A gente é nossa equipe, nosso comer, nossa família. Então, cara, é muito importante esse acolhimento. Não é porque é indígena, tá no seu Uhum. povo indígena, mas se você é um indígena gay, no seu povo indígena não tem outro gay, como que você fica? Trans, como que você fica? Qual é a força que você tem? Aonde, né? Onde você vai buscar, tipo, um resgate da possibilidade aonde você viva um futuro e um futuro feliz, Sim. né? Porque eu acho que o que eu percebo de uma sociedade que retira a nossa humanidade e acaba com os nossos sonhos, eles não darem a oportunidade com que a gente sonhe com amanhã. Exato. Porque eles acabam com isso, ao ponto de eles nos convencerem que é melhor a gente nem viver mais. Sim. Por isso a gente vê as taxas de pessoas que acabam se machucando tão altas, que acabam com a esperança em todos os ambientes possíveis. E eu acho que essas atividades resgatam essa esperança de um futuro onde estejam Sim, bem, eu vi estejam essa mudança, felizes, Adriana. né? Eu vejo essa mudança, cara. 3 anos atrás eu não via tantas indígenas trans no Instagram, pose, pá, lindonas, assim, uma seguindo a outra, sabe? Eu falava, gente, coração, assim, falou, cara, é isso que a gente precisa, ver as nossas Se lindas. fortalecendo. Exato, falando, cheguei mesmo, me respeita mesmo, porque nós temos, sim, homens indígenas completamente machistas. Uhum. Transfóbicos, homofóbicos, a gente tem. Então, ver ela ali chegando, querida, eu sou indígena como você, e eu ser trans, eu ser LGBT, não tira a minha força de lutar por demarcação de terra, por território. Com certeza. Porque quando a gente fala de território floresta, território material, território corpo também. Uhum. No meu território corpo também mando, né? Com Então, eu tô certeza. aqui, vamos lutar juntos. Com certeza. Ai, olha, tô arrepiada, não vou mentir, tô arrepiada. Ó, eu falei que eu seria babadeira, não falei? Toca esse leque em cena! Ó, eu falei que ia ser babadeira. Toquei. Tá quente. Eu falei que ia ser babadeira. Eu tive até que trazer um arzinho aqui pra gente poder. Porque é muita informação boa e é muita coisa importante, né, Rafa? Pra gente poder estar compartilhando com todo mundo. E é um momento muito especial a gente poder estar construindo isso juntos, né? Muito especial mesmo, gente. O que vocês acham da gente partir pra um jogo, hein? Bora! Adoro joguinhos. joguinhos. Bora! Adoro joguinhos. E agora nós vamos para o jogo de damas, onde a produção selecionou 6 frases, um tanto quanto pôde. Já vou adiantar isso pra gente, vocês. bem preconceituosa. Pôde, preconceituosa, pra Catumirim aqui escancarar pra gente todos os problemas que envolvem elas. Bora pra primeira, produção. Mas que programa de índio. Ai, gente, isso é tão... É. Tudo vai ser racista, né? Pra começar. vai ser racista, vai ser. já começa Daqui pra tudo vai frente, ser Catu. racista. O objetivo Infelizmente. é que os nossos inners vejam essas frases e nunca mais repitam. Ou se vê alguém falando, vai falar assim, olha, eu Isso vi não. lá, Catumirim me explicou que não pode. Que não é assim, Não é legal ser racista, não é engraçado. Exato, mas vamos aprofundar a frase, né? Por que programa de índio? Tudo que vem do índio é ruim. Então quer dizer que a sua festa, seu programa vai dar ruim, vai ser selvagem, vai ser horrível, porque veio do índio. Nossa, que programa horrível, que programa de índio. Veio desse lugar, do Um lugar monte de menos, de como eles são menos, como eles estão na margem, como não são humanos, como são ruins para a sociedade, para o desenvolvimento do Brasil. Então aí começou esse que programa de índio. Boa. Pra mim, se falar que programa de índio, eu falo, sim, o melhor, não É isso que eu pensei agora. Eu pensei, Falar o melhor, vamos, originário, bora, né? agora.
agora! Eu quero agora. Onde? Mas que programa de índio? Eu falei, Onde? jura? Amo! Ai, achou uma boa! Na lista VIP. Bota, amiga! É a única resposta possível pra uma coisa dessa. Originário, milenar, assim que eu gosto. É a único momento que essa Ressignificar. frase funciona é pra ser o significado real. O quão incrível Sim. é um programa de Ah, vai ter índio. show da Catu, né? Eu quero Programa estar de primeira índio. fileira, meu amor! Vamos no show de índio? Bora agora! Arruma pulseirinha pra mim, quero pulseirinha. Eu quero! Eu adoro! Vamos pra segunda frase, produção. Índio com roupa e celular na mão não é mais índio. Ué. Nossa! Por quê? Deixou de ser índio? Então, agora? não sei, o branco deixou de ser branco? Fala branco. Que é isso? Você não tá usando aquelas roupas fedidas quando vocês chegaram aqui? É, perucão, né? Cadê aqueles Perucão, cabelão? Aquelas roupas estourando. Saltito. Umas 10 roupas assim, fedendo. Vocês não usam mais, não? Vocês tomam banho já? Eu não entendo, cara. É justamente por estar nesse lugar, né? Falar, nossa, mas o índio tá com o celular. Por quê? O índio tá com o celular porque no inconsciente coletivo, lá da escola, a gente tá onde? Não sei se vocês recebiam aquele negocinho da professora que vinha um índiozinho, uma bola, um índiozinho, uma aldeia, assim, fazia ligação, assim, ó. Ai, Sim, sim! Sim. Essa atividade tem até hoje. Tem! Você tem que fazer a ligação. A bola é do índio? Não, o que é? O arco de pesca. Fato! Era ligação, você fazia. Fato. Então, tudo isso tá vindo desse inconsciente. Aí a gente liga a televisão, tem o quê? O índio na selva. Aí aparece uma novela tipo Uga Uga. O índio tá na selva. Onde que tá o índio? Tá na selva pelado, comendo mandioca. Só É, fica esse é o isso. índio. Na cabeça Esse deles. reforço, né, desse senso E como comum. que ele é? Cabelo tigelinha, assim, né? Se você falar, fecha o olho, agora imagina o índio. Todo mundo vai imaginar igual. Vai ser o mesmo, a catanguinha e tudo lá. Ou uma vida muito, muito ruim, ou lá na rede, tipo, sem fazer nada. Romantizado, estereótipo romantizado. Totalmente. E é tudo errado, cara. Por que a gente não pode ter celular? A gente perde a cultura? Uma Perde coisa que a eu raça? penso quando isso acontece é que eu quero mais é que a gente tenha drones, que a gente tenha celulares, Exato. para que tudo que não está sendo visto, né, por quem devia estar fazendo, pelas autoridades que são responsáveis, né, possa ser registrado e protagonizado Exato. por quem tem que protagonizar, né? Sim. Então tem que ter mais e mais tecnologia, E né? outra, vocês começaram usando a nossa tecnologia, né? A gente Exato. tomava banho, nossa tecnologia. Tudo bem. Vocês não tinham tecnologia de tomar banho, queridos. É 2, 3 vezes Nossa. por dia, no Deitaram mínimo, na essa rede, tecnologia. Chegaram aqui, deitaram na rede e falaram, que gostoso. Nossa, tecnologia. Maravilhosa, na minha sala tá lá, Vocês representando. usaram a nossa, a gente usa a sua, tanto pra luta como pra diversão. Com certeza. Né? Porque tudo, né, a gente, é luta, é sobrevivência, não. Quero pegar meu celular e ver memes. Dá E licença. rodar meu feed, né? Exato, rodar meu feed das minhas E- amigas, e ver eu- se tá encaixando. E é uma lógica tão assim, sem nexo nenhum, porque quer desvalidar a identidade da Sempre. pessoa. Se você não tiver o Porque- celular, você não é mais. Fala, Não, se "Eita, você usa roupa, né? Que tá ali, tá roupa. É roupa, Pode isso estar o frio que for. não pode, Não tá? pode, é roupa. Não, não pode. Ah, é muito assim. As é- pessoas olham pra mim e falam, você é indígena? Faz assim. Eu falo, sou. Falo, Olha, originária daqui, querida. Como assim? Ai, Você é mas branca? você é muito abusado, né? Eu sou debochada. Ai, a melhor Ai, é forma melhor. de lidar, Ai, né? sim. Quando eu aprendi isso, eu falei, agora estou ótima com a terapia. Se estressa muito menos, não é Sim, verdade? gente. Deboche é muito bom. Debochei. Recomendo. Recomendo completamente. Então, ó, tira isso da sua cabeça, gente. Nada dessa historinha, tá de celular, tá de roupa, não é Fala celular, indígena. não, Briana. Hã? Tô de iPhone último. Ai, por isso não é qualquer celular, Olha, querido. galera, é Bolsa Funai. Bolsa Funai, é Bolsa Funai. Então, tá com inveja? Gente, a gente nem recebe Bolsa Funai, mas agora tanta raiva. Aí a gente fica, tá... Não, e Hilux. Já Ai, viu índio de Hilux? Gente, meu carro tá parado na BR, já faz um mês que quebrou. Eu não pude nem ter dinheiro tá ainda pra... tomando sol. Gente, mas eu vou comprar uma Hilux um dia só de raiva. Só de pra raiva. chegar Não, chegando. eu vou passar de Indígena de Hilux. Eu E quero com o uma celular Hilux. na mão, não, com o iPhone na mão. É. É o quê? Ai, eu adorei. Só assim pra eles entenderem que tá tudo bom, né? Não, pelo amor de Deus, tem que jogar na cara, né, gente? Pelo amor de Deus. Bora, produção, para a nossa Próxima. terceira pergunta. Tem muita terra pra pouco índio. Gente. Quê? Eles acham que a gente é pouquíssimos, né? Pra começar por aí.
Com aquela ideia de que, foram exterminados. Tem só 100. Tem 100 deles no Parque do Xingu. Tem, tipo, eles falam Amazônia e o Parque do Xingu, como se acabasse ali, né? E a gente tem mais de 305 etnias, mais de 200 línguas originárias. E não é a terra, nossa terra. Não é uma propriedade. A gente cuida desse meio ambiente. Os povos originários são os primeiros, e por causa deles que a gente está respirando ainda aqui. Com certeza. Sabe? Eles querem proteger isso, porque existem lei e constituição para que eles protejam. Existe a cosmovisão do povo para que ele proteja. E aí a galera acha que é só dar uma terrinha pra gente ali fazer o quê? A fogueira e dançar em volta? Eu acho que essa é a ideia, dá né? aqui um terrinho pra eles aí, deixa eles aí, né? Isso não, gente. A gente tá falando de um território. Se a gente não cuidar, garimpeiros entram, vão desmatar. E quem vai respirar? Quem não vai respirar? É só a gente? O resto, né? Com Eu lembro certeza. até hoje, o momento que tava tendo vários fogos, vários desmatamentos e ninguém sentiu nada, ninguém tá falando sobre isso. Aí, 3 da tarde, São Paulo ficou preta, lembram? Lembro. Quando chegou em São Paulo, todo mundo, meu Deus! Eram os incêndios. As fuligens, as coisas. Exato, que tava acontecendo no Pantanal. E ninguém falou nada, só falou quando ficou preto. Então, quando chega em todo mundo, a gente para de respirar, vem uma pandemia, vem tudo. Aí a gente fala, aquele povo mesmo que cuidava lá, cadê? Que preservava Que cuida a natureza. por todos nós, e todos nós oprime. Com certeza. Eu acho que é uma visão. Você falando, fez uma analogia que eu não sei se faz sentido, mas você pode me dizer mais. Que a visão que as pessoas têm dos povos indígenas é a mesma de, vamos dizer, de um fazendeiro de propriedade privada. Ele quer a terrinha dele, que ele quer plantar uma coisinha e acabou, é ali. Eles não entendem que existe uma missão que é muito além do que criar o próprio alimento, sua própria existência. É uma preservação da natureza como um todo, do mundo como um todo, porque a gente não pode esquecer da Amazônia, que é o nosso coração, uma floresta tão imensa, com tanta coisa que a gente ainda nem descobriu tudo que ela tem lá dentro. E quem protege e tem lutado para proteger há tantos e tantos anos são os povos originários, né? Tem morrido para proteger, né? E é incrível, quando eles falam isso, eles pensam no capital, né? Por quê? Porque eu quero... Por que não tira os índios de lá? Porque eu quero fazer o quê? Lá, eu quero montar minha fábrica, minha empresa, e vamos prédio, condomínio, e tá. Quem precisa de árvore? Sabe aquela pessoa, quem precisa de árvore? O quê? Depois eu tô torrando aí sem ar, né? Depois, olha, é um absurdo. Inclusive, é uma coisa interessante pra gente falar, né? Porque uma das maiores causas de desmatamento tem sido feito para criar pasto. E quando a gente fala da criação de gado, um dos maiores emissores dos gases responsáveis pelo efeito estufa, responsável por tantas coisas que fazem mal ao nosso mundo, são também esse monte de gado infinito que acontece. E a água que eles bebem, a comida que eles comem. São um uso indiscriminado dos nossos recursos e que não pensa no amanhã, né? Que vai deixando para depois e não se preocupa. Então, pelo que eu entendo, pelo que você passou pra gente, não é uma questão unicamente de ser ou propriedade privada, como você comentou, mas é de uma responsabilidade pela preservação, não apenas da natureza, mas como do nosso futuro também, né? Exato. E os povos originários representam 5% da população mundial, né? Esse é um dado que eu ouvi ontem no lançamento do livro Povos Indígenas do Brasil, e isso me marcou muito. Então, como dizer que são poucos? É a população mundial, gente. É muitas pessoas, e essas pessoas não estão tendo visibilidade, não estão tendo respeito, não estão tendo a devida educação que deveria ter por todos, né? Que estão aqui dividindo e existindo nesse planeta, né? Sim. O ser humano tem muita coisa a melhorar ainda, hein, gente? Bora pra próxima pergunta, produção? Os índios têm muito privilégios? Aonde? Eu não sei, amiga. Eu acho que veio daquela coisa de pensar que a gente tem Bolsa Funai só. Será que é isso? Eu acho que veio desse governo. Ai, só de eu falar me costa. Veio desse governo que ficava falando que nós tinha isso, nós tinha aquilo. Ele falava, eu falava, pô, mas cadê, gente? E esses privilégios? Eu não tô vendo, que eu só vejo indo pra trás, assim. Eu só vejo a gente na margem, não vejo privilégio nenhum. Não. A gente não tem privilégio nenhum, gente. A gente não tem nem esse privilégio de ser a gente. Porque até a gente ser a gente, querem tirar nossa identidade. Então, que privilégio que é esse? Fato. Né? Tem privilégio nem de poder existir. Não. Gente, que privilégios são esses? Pelo amor, né? Acho que é interessante pra gente literalmente tirar essas fake news mesmo, né? Porque é aquela coisa, né? Uma mentira repetida tantas vezes... Acaba virando uma verdade, acaba virando uma verdade na cabeça do povo. Então é a gente tirar essas e falar, hello...
Não. Nada disso. Mentira. Mentira. Bora pra próxima? Lugar de Índia no mato. Ai, gente, eu amo o mato. Quer deixar eu lá? Porque o lugar é lá? Então quer dizer que aqui não é meu lugar. E que coisa mais racista e desumana do que falar onde é o lugar de uma De pessoa. alguém? É. Isso me lembra muito, há um tempo atrás, se eu falar aqui agora, lugar de mulher na cozinha. Nossa. Lugar de negra no quilombo. Uhum. Todo mundo vai falar o quê? Aí fala lugar de índia no mato. Todo mundo fala, é verdade, né? Porque, né? Fala, não, gente. Pelo nosso amor lugar de é Deus. onde eu quiser estar. Claro! Eu quero estar em todo lugar. Quebrar essa expectativa preconceituosa e racista, né? Sobre você controlar aonde o outro pode ir ou não ir, Exato. pertence ou não pertence, pode ou não pode. Que absurdo. E o Brasil ainda tem essa coisa de falar nossos índios. Coisa que, nossa... Uhum. É a coisa do bonequinho, da criança, né? Porque até a Constituição de 88 a gente podia sair da aldeia sem ter uma autorização. Não podia sair da Não? aldeia. Não, até a Constituição, não. Pra Caramba. você sair da sua comunidade, você precisava de uma autorização pra você ir pra outro lugar. E quem que autorizava isso? Aí o governo... Uns branquelos lá, 88, definia quem podia exato. não podia sair. Até a Constituição. Que palhaçada. Que foi o quê? 88 logo ali. Eu tinha Que dois coisa aninhos, assim. eu tinha Pouco 2 tempo. aninhos de idade e o povo não podia sair. Então vinha essa coisa da tutela, né? O Estado tinha tutela sobre os corpos indígenas. Era tutelado, o indígena era tutelado. Então vinha dessa coisa, nossa, coitadinho. Ele não pode ser preso. Ele não sabe o que tá fazendo. Ele veio do mato, coitado. Ele não sabe o que faz. Sabe? Tudo aí vem desse pensamento aí. Isso daí não existe, gente. Um pensamento mesmo de desumanização, né? Exato. Desumanizar a pessoa indígena e tudo que ela E falar, pode ser. nossos índios têm que ficar no mato. Ah, Nossos índios do Brasil. Fala sua coisa nenhuma, querido. Sou minha. poxa, com licença. O que você acha sua que é? nada, não, sou muito minha. Sua e só sua, né? Só minha. Bora finalizar para a última perguntinha, produção. Índio é preguiçoso? Não gosta de trabalhar. Gente, ontem eu dormi assim tarde. Aí eu tive uma reunião hoje, vim pra cá, chegar em casa, tenho produção pra fazer. Eu tô assim, cansada. Como que as pessoas falam que eu não gosto de trabalhar? Tudo bem? Eu amo trabalhar. E vem dessa ideia de novo do preguiçoso, que tem a vida romantizada, que tá na rede, ele não gosta de trabalhar, não, né? Porque ele não trabalha, né? Só vai lá, faz um negocinho na hortinha dele. Vai na hortinha, Vai na hortinha, conversa com os senta. animais e... Ui, eu vou lá na mata. Oh, natureza, tudo bem. E meus bonecos chegando, né? É, lindo! Eu queria não trabalhar, mas eu não posso, né, gente? A gente tá aí sobre o mesmo capitalismo. Então... Exato. E eu gosto do meu trabalho, então por isso que eu estou aqui hoje. Incrível. Então, ó, vamos quebrar essas expectativas, Vamos esses dar conceitos. emprego para nós. Isso. Empregar. Vamos conhecer o Perfeito. trabalho de várias pessoas que estão aí Exato. arrasando, A gente né? gosta assim, pode dar trabalho pra gente, pode Pode. contratar. Pode fazer um monte de line-up dos shows, Pode, né? contrata, que a gente gosta de Aí, trabalhar ó, dignamente. já pega todo esse babado, viu, gente? E não quero ver ninguém mais repetindo esse tipo de coisa, hein? Não. Ziners, vocês hoje receberam conhecimento, então só propague, porque o mundo vai melhorar um pouquinho de cada vez. Isso. Chegou a hora, então, do nosso Lugar de Rainha! E ó, hoje tá poderoso. E a nossa rainha só poderia ser a primeira ministra indígena do nosso país, Sônia Guajajara! Uhul! Maravilhosa! Maravilhosa. Linda. Nasceu no Maranhão. E aos 15 anos ela foi estudar em Minas Gerais. E de volta ao Maranhão, ela fez a faculdade de letras e também de enfermagem. E no ano passado, foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo. A Sônia faz parte do povo Guajajara até enterrar. E não para por aí não, tá, galera? Ela foi eleita pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo! Você conhecia ela? Conheço! Eu conheço! Só não é minha best, porque
causa da agenda. A agenda Eu da amo ela. ministra deve ser uma Cara, loucura. Eu amo ela. Mas Ser uma como mulher é? indígena na política. Era isso que eu queria Ser te uma mulher na perguntar. política é difícil. Imagina ser uma mulher indígena. Ela, sua resistência, cara, foi, deu o nome e tá aí. Rainha Não mesmo, tem né? como não ser Maravilhosa. Eu acho que, assim, você pode dizer mais do que nunca como que é você saber que tem uma ministra indígena Dormir melhor, né? responsável. Tô dormindo bem melhor. Dormindo melhor, né? Acho que é a melhor resposta. Obrigada, porque eu vou dormir melhor. Tô precisando. Tá precisando desse alívios. Melhor resposta possível. Sônia, Sônia. você é incrível. Obrigada, Sônia. Sônia. Você é muito necessária. Maravilhosa. Um dia eu quero você aqui também. É, a gente Chama. quer você aqui. Chama que ela vem, super humilde. Ah, Catu! não, Catu, voou! Ah, não, gente. Se você quiser contar mais alguma coisa pra gente, o espaço é todo seu. A gente só tem a agradecer por toda a sua fala, por todo o seu carinho, por você estar aqui usando esse espaço aqui junto com a gente. A gente tá muito, muito, muito feliz de ter Eu você também aqui. estou. Falei pra Briana que os vídeos dela salvou eu como mãe de um menino trans. Ai, maravilhosa. Ai, Isso é gente! tudo. As Salvou a amigas! nossa relação. As Gente, me siga nas redes sociais, Catumirim. Em breve tem álbum. E hoje, 19 de abril, vai sair várias coisinhas minhas por aí, pelas internet. E eu estou aqui muito feliz. Não queria que acabasse, né? Mas acabou. Ah, mas olha, pra quem sabe, ela volta. Eu viu? quero Eu que ela voltar. volte. Não, quando E, tiver ó, livro, eu volto. Por Volta, favor, por favor, volte voltar. mesmo. A gente quer Vou o seu voltar. livro aqui. Vamos conversar sobre ele. Porque quando você não Vamos. está... Gata, eu já vou ler tudo, assim. Eu falo assim, ó. Tenho todas essas perguntas, você aceita? Aceita. Obrigada novamente Obrigada a pela vocês, sua companhia. meninas. Por tudo que você compartilha com a gente. Ziners, obrigada pela sua companhia. Lembra de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal. E comenta tudo que você achou desse bate-papo maravilhoso. Beijo, tchau, tchau.